Aleluia. No momento do louvor, me ocorreu um versículo. Projeta, por favor, Eclesiastes 9:11. Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros, o prêmio. Tá na mesma versão? Sim. Nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, né? Estava ministrando ao Senhor aqui e a gente não deixa de... Aleluia! Glória a Deus! Tamo junto? Estão aqui comigo firmes? Tem uma palavra que foi sendo formada no meu coração desde o início do jejum. Cada dia que a gente ministrava essa remoção do véu do nosso coração, eu ia tendo mais consolidação de uma verdade a respeito da obra de Deus. Obra de Deus genuína é obra do Espírito. É algo que precisa fluir do interior do homem a partir de uma fonte inesgotável de poder. A Bíblia, se você pega o original para a palavra Espírito, é dunamis. É de onde vem também a palavra dinamite. Quando fala dinamite, você pensa em quê? É muito poder. Então, acumula-se tanto poder que explode. Então, tudo que é feito como obra de Deus genuína é feito pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí, estávamos aqui no louvor, pensando nessa palavra, essa graça poderosa. O Senhor me fez lembrar desse versículo aqui. O verso 11 do livro de Eclesiastes, capítulo 9. Fala que não é dos mais ligeiros o prêmio, também não é dos valentes a vitória, nem dos sábios o pão. São todas as coisas que nós procuramos diariamente para encontrar um melhor lugar para nós, para alcançar os nossos objetivos, em busca de alguma melhoria. São todas as buscas lícitas para nós que o mundo nos propõe. E até que o Senhor planta no nosso coração. Tem alguém aqui que quer viver pior nos próximos dias? Não. Nós queremos sempre algo melhor, porque o próprio Deus colocou esse desejo no nosso coração. E aqui, Salomão descreve essa sequência de coisas e depois ele fala assim, porém tudo depende do tempo e do acaso. Nos desarma completamente. Fala assim, não é a sua velocidade, não é as suas habilidades, não são as suas qualificações, não é a sua força, não é o seu conhecimento, mas depende de duas coisas somente, o tempo e o acaso. Talvez eu tenha me tornado muito repetitivo quanto ao teste do tempo, porque Deus é um Deus profético. Ele fala e depois as coisas acontecem. Então tem uma lacuna de tempo entre o falar e a manifestação do poder, e a realização do milagre. Então, o tempo de fato é fácil de nós vermos, mas o que nós atribuímos ao acaso? Um conjunto de conspirações invisíveis que vai acontecendo. E de repente você dá sorte, é ou não é? De repente o mundo floresce para você. As oportunidades estão com você, né? E lá no mundo você deu sorte. Você acordou com o pé direito, parou de jogar pedra na cruz, não é assim que fala? Mas eu e você que temos as primícias do Espírito, que temos a sabedoria dos céus no nosso interior, nós sabemos que isso tem nome. Como é que é o nome disso? É o tempo e o favor. É o tempo e a graça de Deus. Sabe quando é que nós encontramos a plenitude dessas coisas? É quando nós encontramos favor debaixo dos céus. Aí, nesse ambiente onde o favor se manifesta, é que nós vivemos uma vida poderosa. Eu passei assim, boa parte do jejum avaliando algumas coisas a respeito da revelação da graça, desse descortinar do véu do nosso coração. Porque a graça é muito poderosa, mas às vezes as pessoas acham que alguém gracioso é alguém libertino, é alguém mole, é alguém que não tem autoridade, mas muito pelo contrário. Se você for estudar os grandes livros de liderança, você vai ver que a liderança está para quem dá mais favor. A pastora Luísa adaptou uma frase que foi muito legal. Ele fala assim, tem mais influência quem dá mais prazer.
É uma frase boa para você anotar e refletir. Tem mais liderança, em outras palavras, quem dá mais prazer. Quem manifesta mais favor, quem manifesta mais graça, tem mais poder e autoridade. Quantas pessoas estão embaixo de uma influência digital? Porque sentem prazer. A ciência prova a todo momento que quando se atualiza o feed das suas redes sociais, uma substância chamada dopamina explode no seu interior. Você fica a expectativa assim de algo bom. Aí isso é um combustível. Ele te dá prazer para poder te influenciar, para poder governar a sua vida. Amém? Só que nós recebemos algo muito mais poderoso em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Semana passada nós falamos aqui que os mandamentos da nova aliança envolvem amar a Deus e amar os irmãos. Amar a Deus e amar o corpo, amar o cabeça e amar os membros. E nós testificamos, não é fácil amar a Deus. Não é fácil amar alguém que é perfeito. Não é fácil amar a justiça. Porque volta e meia nós encontramos a imperfeição em nós e ela nos desqualifica para amar. Então, se nós formos viver na dependência disso, nós vamos ver muito rapidamente que não tem condições de viver assim. E se amar a Deus invisível é difícil, imagina amar o irmão que dorme com você na cama, do lado. Ou que está sendo criado por você, come da sua comida, não paga conta, mora na sua casa e mesmo assim, muitas vezes, quer te contrariar. Mas amai-vos uns aos outros, Então, tem algumas mensagens que elas vão ser muito inspirativas para o seu coração, mas tem outras que elas vão ser de instrução, sabe? Elas vão consolidar pela palavra de Deus a expectativa do trabalho da obra de Deus no seu coração, te dando entendimento de como agir em algum momento. Amém? Então a graça ela é poderosa, então nós precisamos ser cheios do Espírito para nós vivermos uma vida de poder e autoridade. Amém? Fala assim, cheio de graça e de poder. Agora fala assim, eu sou cheio de graça e de poder. Amém? Projeta, por favor, Efésios capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler do 18 até o 21. Rapaz, é texto disso. Não deu tempo nem de beber água. Não, fiquei. Surpreenda-me de novo. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, abre, por favor. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, até o verso 21, é isso que nós temos. Nós temos um conselho aí do apóstolo Paulo que é para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra e do seu Espírito. E Ele fala na despedida aqui dessa terra que Ele iria, mas Ele enviaria. Ele fala assim para os discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador que vem, Ele vem fazer morada no homem. Ele vem morar no coração do homem. Você sabe quando que nasce a igreja? Sabe? O que identificava a igreja na velha aliança? Era a presença de Deus. Então eles tinham um templo e lá dentro do templo eles posicionavam a Arca da Aliança. No Santíssimo Lugar tinha aquele objeto que manifestava a presença de Deus e tinha um tipo de relacionamento. Na nova aliança, a dispensação muda e a santidade que estava no templo passa a habitar onde? No coração do homem. Vocês já viram na Bíblia onde é que isso acontece? Sim ou não? Sim? No final dos evangelhos, Jesus ressurge da morte, abandona o túmulo e vai ter com os irmãos numa casa. Eles estão ali apreensivos, com medo, portas fechadas. Por quê? Porque perseguição, mataram o líder, eles estavam preocupados. Vão matar nós também. Alguém identificou Pedro lá no meio do tumulto e falou assim, olha, ele também estava com Jesus.
Então, tinha um cenário se armando de perseguição, eles estavam escondidos. Jesus aparece no meio deles. Ele não bate a porta, ele aparece simplesmente no meio do cômodo, dentro do quintal, e ele fala assim, ó, paz seja convosco. Naquele momento, a Bíblia relata que Jesus soprou o Espírito Santo. Soprou. E o sopro de Jesus entrou pelas narinas daqueles homens. Então, o sopro é pneuma no original. É a mesma palavra que descreve o Espírito. Onde você vê Espírito aí na sua Bíblia, lá no original é pneuma, é sopro, é vento, é essa respiração. Nasce a igreja nesse momento. Vocês lembram de um outro momento, lá em Atos capítulo 2, que a Bíblia fala que eles ficaram ali na terra até do alto ser revestidos de poder? E de repente um vento impetuoso e veemente tomou o lugar? Sim ou não? Projeta, por favor, Atos capítulo 2. Senão fica parecendo que eu estou inventando coisa aqui, eu não gosto dessas coisas não. Olha lá, ó, Atos capítulo 2. Deixa eu pôr na minha aqui. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Sabe o que aconteceu aqui? Diferente da primeira experiência, onde Jesus soprou o Espírito para dentro dos discípulos, agora aqui eles foram revestidos de poder. Eles foram comissionados, envolvidos por um poder que os qualificaria para uma obra que estava diante deles. Então, são duas experiências distintas. Uma experiência, a primeira, aponta para o ressurgir adormecido do espírito do homem. Aquele sopro é um fôlego de vida, que quando Jesus sopra, toca o espírito do homem e o espírito do homem volta a respirar. O nome disso é regeneração. Mas aqui, onde Jesus pede para que eles fiquem até que do alto seja revestido de poder, é um outro cenário. Aqui não é um cenário de novo nascimento. É um cenário de envolvimento. Eles vão ser cercados com poder qualificador. Você vê que logo depois disso, a igreja experimenta de um grande crescimento. Um crescimento explosivo. Depois desse evento de Pentecostes, Pedro, sem nenhum equipamento, sem nenhuma estrutura, do alto de uma pedra, prega e 12 mil pessoas são salvas. Muita gente, não sei como que ouviu, mas experimentam de salvação. Por quê? Porque do alto eles foram revestidos de poder. Qual poder? O poder do Espírito Santo. A palavra poder lá é dunamis. É um poder explosivo, impactante, envolvente. E o descer ali mencionado no original é o cercar, como se cerca um inimigo. É encurralar. Então, por eles terem esperado naquele lugar, do alto eles foram cercados de dunamis. Foram cercados de poder para fazer aquilo que se esperava que fosse feito. Então, Deus tinha uma obra, Jesus tinha uma obra para aquele povo. E essa obra requeria deles uma disposição, um entendimento, uma inteligência, uma criatividade, uma sabedoria muito específica. Então, eles precisavam ser revestidos de autoridade do alto. Quantas vezes tem o Pentecoste na Bíblia? Vocês sabem? Mas é todo dia? A primeira recomendação de Jesus quanto a esse dia específico foi para eles esperarem. Por quê? Porque viria um dia, um momento específico que do alto isso aconteceria. Deus estava sinalizando, Jesus na recomendação estava falando para eles, olha, isso aqui não é o comum, mas vai acontecer com vocês. Fiquem aqui e esperem até que do alto sejam revestidos de poder. E ao chegar o dia de Pentecostes, esse vento impetuoso invade o lugar e os reveste todos aqueles homens com poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Eles são qualificados, não tem treinamento,
né? Fazendo uma analogia do texto que nós começamos lendo, né? Não dependia da ligeireza dos pés daqueles homens, do conhecimento que eles tinham, da força, do poder bélico, das armas que eles confeccionavam, das espadas, não. Porque não eram homens qualificados a isso, eram pescadores, homens simples, dados ao trabalho, desqualificados para o ensino, mas do alto foram revestidos de poder. E aí nós chegamos aqui, ó, em Efésios capítulo 5, em um outro cenário, mas com o mesmo poder, uma recomendação do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira coisa que ele fala, nós somos acostumados a olhar a vida cristã a partir de um prisma específico, uma lista de proibições. É a quantidade de coisas que você não deveria fazer porque não compete mais com o seu caráter. Olha, isso não combina mais com a sua nova natureza. Alguém já ouviu isso? Não devia mais estar fazendo isso, irmão. Você é nascido de Deus. O Espírito Santo agora habita em você, né? Quantas recomendações sustentam a sua vida cristã? Quantas exortações, quantas doutrinas foram formadas na sua mente para sustentar um bom testemunho cristão? A partir dessa ideia, que você enxerga o cristianismo. E quantas vezes você conseguiu perceber o privilégio e o poder que é essa graça que nos reveste e que faz morada em nós? As recomendações, muitas vezes, elas vêm antes. Por quê? Por causa de uma raiz de merecimento, por causa da justiça própria. Mas a recomendação aqui, ó, para uma vida vitoriosa, para uma vida que emana poder, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que aquela experiência de revestimento é uma, aquela experiência de novo nascimento é uma, mas eu tenho algo para vocês. Vocês podem ser cheios do Espírito Santo diariamente. A palavra aqui e o verbo enchei-vos está na terceira pessoa, apontando para você como responsável do seu enchimento. A expectativa de ser cheio no culto, ela pode te acompanhar, mas não precisa ser a sua realidade espiritual, nem devia. Porque uma palavra ministrada aqui, só, exclusivamente, não é o suficiente para você. Você precisa de uma realidade companheira, viva e poderosa, todos os dias. Aí Paulo fala assim, ó, enchei-vos. Em outras palavras, em bom português, se vira para se encher e se revestir de poder. Faz alguma coisa, movimenta-se, busca, peça, tem algum tipo de iniciativa. Talvez agora não fica tão gracioso o discurso. Talvez você é da cadeira do comodismo, que agora tem uma tarefa para ser executada, tem algo que precisa ser feito. Mas tarefa nossa, simples, ser cheios do Espírito Santo de Deus. No verso 18, não vos embriagueis com vinho. Em outras palavras, ele está recomendando que ao invés de você se embriagar com a bebida deste século, que é o vinho, que produz os seus aspectos, você pode trocar o enchei-vos por se embriague com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando você discorre a leitura aqui, você vê que ele não está fazendo só uma comparação vã, mas ele está fazendo uma analogia sobre os traços daquele que bebe o vinho e daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, sim ou não? Você já viu que o cara, quando ele toma umas, ele fica um pouco mais alegre? É ou não é? Você pode somar um pouquinho de inconsequência nisso, mas ele fica um pouco mais alegre. Até o rosto muda, né? Aquela testa franzida vai sumindo. Aí de repente ele está com cara de paisagem, assim, olhando para você. Por quê? Porque aformoseia o rosto de alguma forma. Mas esse é o vinho desse século. É a bebida passageira. Sabe qual que é o resultado depois? Enxaqueca e prejuízo. Que custa fazer isso? Mas ele está falando assim, ó. Busque outra embriaguez. Embriague-se do Espírito Santo de Deus. Que aí você vai saber o que de fato é alegria. Já viu que a desenvoltura dos bêbados também é impressionante? Eles trocam as pernas assim, ó. E passam riscos muito
eminentes, né? Você olha assim, vai morrer. Foi por um triz, né? Eu lembro que certa vez alguém falou assim, não, bebe criança, Deus guarda, para não morrer. Por quê? Porque ele ganha uma elasticidade na desenvoltura muito grande, né? Uma disposição enorme para fazer coisas. E a coragem? Sabe o tanto que bebe é corajoso? Sim ou não? Os irmãos são santos demais, nunca beberam, né? Mas bebe é corajoso. Muitas vezes ele bebe para se encorajar. Ele quer falar com alguém, não tem coragem, ele enche a cara. Ele quer coragem, mas ele não acha a fonte. Então ele bebe. Sem falar no poder curativo, né? Você já ouviu a frase assim, vou beber para esquecer os meus problemas. Olha só, medicinal. Aí parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma ligação. Parece que ele conhecia um contexto, né? Parece que ele conhecia o contexto de que tinha alguém no mundo que estava promovendo alegria, coragem, desenvoltura. Ele está falando assim, olha, não se embriaga com essas coisas não. Tem uma bebida superior aqui. Vai se embriagar dessas coisas aqui. A coragem que você precisa é essa aqui. Você consegue ver a recomendação? Ele, em momento algum, ele fala assim, olha, agora você é crente, para de beber. Não, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com uma conduta moral. Ele está preocupado com aquilo que de fato manifesta vida poderosa em você. Ele está nem aí, você vai continuar bebendo, mas ele tem uma recomendação. Ele fala assim, olha, embriague-se com o Espírito Santo. Não interessa se você vai beber cerveja ou se você vai beber vinho. Se é o uísque que você gosta ou se é cachaça ali no... Fugiu o nome da distribuidora. Não interessa, ele não está preocupado com isso. Ele deu uma recomendação superior. Você consegue ver a graça sendo manifesta nas palavras do apóstolo Paulo, porque você vê que as preocupações são espirituais. Ele não está fazendo uma exortação de conduta. Ele não está em brigar com os irmãos no culto, porque os irmãos estavam na distribuidora, não. Ele está preocupado com o estado espiritual que aqueles homens se encontravam. Aí ele usa o cenário de onde aqueles homens tinham alegria, de onde aqueles homens tiravam coragens momentâneas, porque você ficar bêbado passa, o efeito do álcool passa. Então uma coisa que precisa buscar. Ninguém acorda bêbado. Bebe uma dose de café e fica doidão. Aí chega no trabalho dando tapa no cachorro em vez de bater o ponto. Brabo com isso. Não, ninguém faz isso. Você tem que buscar, tem que ter uma disposição. E outra, custa algo, né? Não tem torneira que desce vinho, tem? Alguém tem aí? Em casa? Se tiver, nós vamos usar você para abastecer o vinho da ceia. Não tem. Por quê? Você tem que comprar, custa algo. Então, ele está usando aqui de uma similaridade para ensinar um princípio e eu quero usar isso com você hoje. Eu não quero condenar a busca, mas eu quero falar para você que tem algo superior, sublime, tem um presente dos céus que te empodera, muito mais do que qualquer influência nessa terra. E outra, esse poder é eterno, graciosamente eterno, é embriagado para o resto da vida. Se você olhar para os benefícios de alguém que bebe um pouquinho de vinho, aquelas bochechas rosadas, some aqui as rugas da testa, aí, eles ficam como criança, assumem até um certo nível de ingenuidade, sim ou não? É viu tanto que bebo às vezes se torna ingênuo? Deixa a carteira, o celular em qualquer lugar, não é? Livre, despretensioso, desapegado com as coisas desse mundo. Então, tem muitas coisas, né, que você pode aprender com um bêbado. Mas só aprende na sobriedade, no discernimento do Espírito Santo. Senão isso vai te aprisionar e vai te fazer viver governado embaixo de outro sistema. Amém? Então, uma das coisas que precisa ficar clara na nossa vida cristã é essa realidade de quem habita em nós. Tem alguém aqui que tem uma casa, que construiu, que comprou, que cuidou dela e agora aluga e não se preocupa com quem vai morar lá? Aluga para qualquer um, despreocupado do inquilino? Tem alguém que faz isso? Parece sensato?
Pouco importa quem vai morar aí. Tô nem se vai derrubar as paredes, não. Tô nem se vai usar para o tráfico de drogas, não. Pouco importa se ele vai abrir um prostíbulo aí. Não tô nem aí. Tem alguém que faz isso? Não. Você construiu, é seu, tem valor. Então você quer garantir o investimento. Porque se não ficar bom para você, daqui a um tempo você vai sair, mas eu preciso desse bem da mesma forma que eu tô passando. Então você se preocupa com o morador. Você se preocupa com quem está habitando. Você é casa de Deus. Se há valor nas paredes produzidas por alvenaria, muito mais há em você, que é fruto de um sonho celestial. Deus sonhou com você e produziu você antes da sua existência com as próprias mãos. Não é fruto do acaso. Ok, eu quero acreditar que foi uma explosão, um Big Bang, Mas o pastor Luiz brinca, Não, nem lembro mais como é que é a brincadeira, como é que é? Não sei o que falou Big e então Jesus falou Bang. E aí as coisas se tornaram, Haja luz. Teve uma palavra criativa, teve uma iniciativa da parte dos céus para produzir vida. E aí, você não vai se preocupar. Os irmãos ficaram lá na analogia, maldosos. Esqueci que torcendo pro erro do pregador. Esqueci. Acontece. Amém? Mas olha só, você também deveria dar atenção para esse novo morador. Esse que habita. O próprio Jesus falou, convém que eu vá, é conveniente a minha ida. Se eu não for, ele não pode vir. Em outras traduções, a Bíblia diz, é melhor que eu vá. Olha, que coisa poderia ser melhor do que nós termos Jesus aqui, vivo entre nós? Mas a própria verdade está falando. Jesus é a verdade. Ele está falando assim, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Por quê? Porque o que estava por vir era uma realidade maior do que Deus com o homem. Um Deus parceiro e próximo. Era um Cristo em nós. Lá na frente o apóstolo Paulo vai falar que a esperança está nisso. Aí está a esperança da glória, da manifestação de poder. Ele vai falar que até a criação aguarda em ardente expectativa essa manifestação interior que habita em nós. Por quê? Porque há muito poder nessa graça que habita. Mas existem fórmulas, e o apóstolo Paulo aqui no livro de Efésios, ele está falando de um modelo de revestimento de poder específico de alguém que habita. Mas você precisa entender, ele não vem morar por acaso. O anseio de Deus em fazer morada no coração do homem é ocupar espaço suficiente para governar. Deus sempre teve, por inclinação, desejo, plano, projeto e sonho, governar a vida do homem. Dirigir o homem pelo Espírito. Porque o Espírito é Deus. Antes de qualquer coisa, esse que habita em vós é Deus. Não tem como explicar Pai, Filho e Espírito Santo. Você pensa é três, mas ao mesmo tempo é um. E essa aqui é a verdade. Tem que ter fé para acreditar. Então o Espírito é Deus, Deus é Deus e o Filho é Deus. E os três são um. E o Espírito, que é todo poderoso, vai habitar dentro de você. Por que Deus colocaria todo o poder no seu coração? Para você viver uma vida medíocre e covarde? Para você ser vencido em todas as tribulações? Para você ser envergonhado? Por que Deus colocaria a sabedoria do universo dentro de você? Por que Ele plantaria toda a ciência no interior do homem? Por qual motivo? E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu vou te dar um código, arrasta para cima, eu vou te mostrar como é que você usa o poder que habita em você. Mas você precisa entender, a realidade na nova aliança é muito mais do que habitação. Mas quantos de nós estamos satisfeitos com a habitação? A habitação te tira do inferno. A habitação te tira das trevas. A habitação te livra de uma eternidade amargurada. Mas o dunamis, e o poder, e uma vida poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus, te livra de todas as mazelas e te faz mais do que vencedor. Sabe, o que o seu casamento precisa disso é do poder do Espírito Santo de Deus. O que a sua empresa precisa, o que sua vida profissional precisa, não é mais de treinamento, não é mais de conhecimento, não, ela precisa de poder do Espírito Santo de Deus. É cheio de graça, mas também exalando, expressando poder. A única forma de você mostrar a habitação interior é manifestando poder. Sim ou não? Manifestando poder.
Você já viu que aquilo que você come é manifesto no seu corpo? Sim ou não? Come uma feijoada aí, bem pesadona, na hora do almoço. Depois você mede a pressão. Senta na cadeira de corda e vai ver o que acontece. Qualquer um que passar por você naquele horário vai falar assim, comeu mais do que devia. Por quê? Porque é uma expressão daquilo que passou a habitar em você. Matemática simples, você pôs para dentro, vai manifestar alguma coisa. O Espírito Santo de Deus fez morada no seu coração. Por quê? Porque tem uma expectativa nos céus, de que de alguma forma os seus olhos transcendem aquele que habita. Mostre para o mundo quem é que está dentro de você. Mostre para as circunstâncias quem é que habita. Então, esse Deus que mora, Ele também quer governar. Ele quer falar. Ele quer falar aos seus ouvidos. Amém? Projeta Atos, capítulo 7, verso 55. Não, projeta antes o capítulo 6, verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de quê? Cheio de fé e de quê? Do Espírito Santo. É um parecer comunitário. Como que as pessoas percebiam a fé e o enchimento do Espírito de Estevão? Como que eu sei aqui, olhando para você agora, que você está cheio do Espírito Santo? Parece ser uma coisa secreta, guardada a 7 chaves. É uma intimidade. Mas aqui, esses homens da igreja primitiva olharam para essa equipe de homens que estava para ser eleita para a equipe e falou assim, eles são cheios de fé e do Espírito Santo de Deus. Porque tinham sinais, arrastavam evidências de um enchimento. Mas não tinha um Pentecostes acontecendo. Não tinha um vento impetuoso soprando e invadindo casas. Era uma eleição. Eles estavam fazendo entrevista de emprego. Estavam escolhendo os próximos trabalhadores. E aí o que eles falam? Eles falam, esse aqui vai, porque está cheio do Espírito Santo. Se você olhar e for ler o capítulo 7 todo, é o 6 aí, ele é eleito, mas no 7 você sabe muito bem o que acontece. Ele é tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele morre pela proclamação do Evangelho. Ele morre apedrejado. Você sabe o que é morrer a pedradas? Quantas pedradas você acha que é suficiente para matar um homem? Uma só? As pedradas eram arremessadas por mão humana. O homem não dá conta de levantar pedras tão grandes a ponto de esmagar o outro, né? A não ser que for Davi, né? Não, mas as pedras eram assim, encantou o homem lá, contra a parede. Aí eles pegavam pedras no chão, então era pedrinha, era pedrona, mas era na pedrada. Uma morte dessa poderia levar 1 hora de apedrejamento. Alguém já levou pedrada aqui na infância? Na cabeça? Você corre, você vai assim, enfiando o pescoço para dentro das costas, não vai pegar, não. Pega na cabeça. Nossa, dá vontade de você deitar no chão. Só que vem outra, você sai correndo. Esfrega assim, né? Já bateu a cabeça no cantinho da pia? Agora imagina uma sequência, 7 pessoas te dando pedrada, 10 anciãos ali da porta da cidade arremessando pedras contra você. Por quantas horas até que esse homem morreu? E a experiência mais maravilhosa, talvez, da igreja de Atos acontece aí. Os céus se abrem sobre ele. Sabe o que ele fala? Aqui, diante das pedradas, ele fala assim, Pai, perdoa esses homens. Tem alguém aqui que toma uma pedrada na cara e escolhe a salvar, vou interceder para ele ser salvo? Não, manda pro inferno na mesma hora. Manda fogo e queima. Esse aqui é um assassino, olha o que ele está fazendo comigo. Por quê? Justiça própria. Mas olha como que Estevão era cheio do Espírito Santo. A ponto de amar o inimigo. Ele pede arrependimento. Sabe por que ele pede arrependimento? Porque quem se arrepende é salvo. Muda os seus caminhos. Em outras palavras, sabe o que ele queria para esse povo? Salvação.
Ele queria que esses homens que apedrejavam tivessem um encontro com Jesus, diante de pedradas. Sabe o que é isso? Poder do Espírito Santo de Deus. Ele estava completamente liberto dos seus sentimentos. Quanto que custa uma pedrada para você? Quanto tempo leva para você esquecer uma pedrada? Pode ser uma frustração, alguém que te magoou, alguém que não te cumprimentou. Pode ser coisas profundas, mas é uma pedrada. Quanto tempo leva para você se reerguer, deixar para trás e prosseguir? Quanto tempo custa para você conseguir retomar sua caminhada depois de uma frustração? Olha só, no ambiente do apedrejamento, ele faz assim, ó, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Salva eles também precisam dessa verdade, desse poder que está habitando em mim. E libera. Nossa, Deus, é muito poder. É muito poder. A exemplo desse, muitos outros homens de Deus dão demonstração de alma livre, completamente liberta, emoções livres, não são envolvidos por vento de doutrina, não são seduzidos pelos olhos, não são convencidos pelo que ouvem, não são convencidos pelo que comem. Não é o roncar do estômago que os conduz, não é o decote, não é a calça leg, não é a proposta, não é o conforto das finanças, não é a riqueza desse mundo. Não, completamente livres, a ponto de cadeias não poder prendê-los. Sem prisões nenhuma, nem externas, nem internas. Você não vê homens covardes, não, homens corajosos, moderados, equilibrados, sensatos para fazer aquilo que estava proposto. Em uma ocasião, os discípulos entram em um ambiente, tem um aleijado pedindo dinheiro. Eu falo assim, nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos, nós damos. Quantas vezes você ficou constrangido porque não tinha moeda, não tinha um trocado? Eu não é nem obrigado a pagar, mas você deixou o carro ali, o cara ficou do lado, que nem uma estátua. Aí na hora ele sabe que você vai ficar constrangido e ele fica do seu lado assim, esperando. Não é possível que você vá embora sem dar pelo menos uma moeda. Ele não fala, mas você sente. Aí você fica ali, Não, sem constrangimento. Aqueles homens não carregavam riqueza, não acumulavam nada. Estava sem um tostão furado. E eles pararam com ousadia. Falou assim, nós não temos nem ouro nem prata. Mas uma coisa eu tenho. Levanta, toma o seu leito e vai-te embora. Poder, coragem. Aí você por causa de 50 centavos, às vezes fecha o vidro rapidão. Sai que ele tá vindo. O flanelinha tá chegando. Entendeu? Próximo de dor. Vergonha, reputação. Barreiras interiores que você não consegue vencer, falta de liberdade. Por quê? Porque para ser livre precisa de um poder que quebra cadeias. Você precisa do poder do Espírito Santo, amém? Estão conseguindo me acompanhar? Então sim ou não? O poder que o apóstolo Paulo está falando aqui é um poder contínuo. Enchei-vos. Quando? A hora que você quiser. Se enche toda hora. Enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriague com as circunstâncias. O resultado está ruim, mas não se apega a isso não. Vá se encher do Espírito Santo. Então, a expectativa do conselho apostólico aqui é que o Espírito Santo passe a ser uma companhia presente. Olha só. Mas que tipo de presença ele quer aqui? Tem como ser mais presente? Tem como ser mais presente do que está morando em você? Tem como ou não? Só para chamar a sua atenção mesmo. Os irmãos estão olhando para outro lugar? Vou fazer o possível para você entender e me ouvir. Tem como ser mais presente do que morar na casa? Que presença é essa? Maior. Então, ele está fazendo uma apelo aqui para esse Espírito Santo se tornar presente, visível, manifesto. Ele fala assim, tem uma forma desse morador dar as caras no meio das circunstâncias. Tem uma forma dele mostrar o poder que está dentro de você, pelos seus olhos, pelo seu falar. Tem uma maneira de manifestar esse poder, mas você não pode se embriagar com vinho. E isso pode ser constante. Você não precisa vir no culto. Eu não preciso impor as mãos sobre você. Não depende de mim, é uma escolha sua. Enchei-vos. Se encha aí. Ele fala assim para você, se encha, se encarregue de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não está falando de um dia do encontro, você ser batizado, porque o batismo é um selo, ok. Lícito, necessário, sela a evidência de que você recebeu as primícias pela fé, confessou Jesus, ok, ótimo. Mas a proposta agora é de uma vida completamente conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí ele fala assim, não se embriague com as coisas desse século, não se embriaga com o vinho. Tem algo melhor do que vinho.
que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a expectativa do Conselho Apostólico é essa. O desejo do coração de Deus, desde lá do Éden, era de um fruto interior. Por isso que a árvore tinha fruto bom para comer. Por quê? Porque ele queria que o fruto da árvore da vida morasse em você. Então, moradia estava no plano. Foi o homem que comeu da árvore errada. Mas lá na cruz, Jesus veio se fazer pão. Foi esmagado, o grão de trigo morreu para dar vida para nós. Ele se fez alimento, pão vivo que desceu dos céus. Quando você olha para a cruz, você é alimentado, alimento espiritual. A semente divina em morar dentro do seu coração porque você crê. Olha, ele está realizando o sonho. Meu sonho é ter o homem em imagem e semelhança. E eu faço isso colocando uma semente. Né? Mas por que nós plantamos semente? Porque nós esperamos um fruto. Ninguém planta aleatoriamente. Nós queremos ver algo. Sim ou não? Você pode pegar uma espiga de milho e contar quantas sementes tem, sim ou não? Mas quantas espigas tem dentro de uma semente? Só tem uma forma de saber. Como? Plantando. Você tem que lançar ela lá na terra. Entendeu? Mas a riqueza de uma espiga se compara à riqueza de uma semente? Tem um estudo aqui que eu li agorinha que fala que uma espiga de milho normal, tamanho médio, tem mais ou menos 650 grãos, 650 sementes. Mas agora, se você tirar uma semente e colocar ela na terra, você não sabe quantas espigas ela vai gerar. E em cada espiga que ela gerar, vai ter 650 sementes nela. Se forem replantadas, olha só, riqueza maior que isso. Então, ele põe uma semente. Então, se ele pôs uma semente no interior do homem, ele tem uma expectativa. Qual que é a expectativa? De frutificação. Aí o apóstolo Paulo está falando assim, ó, não se embriague com essas coisas. Foi plantado algo precioso nesse terreno. Lute para essas manifestações. Preserve, cultive isso aí, ó. Mas, muitas vezes, nós damos mais atenção para as circunstâncias. Você consegue ver que quando Paulo fala assim, ó, enchei-vos, é uma ordem? Sim ou não? É uma ordem. Ele não está dando escolha, ele está falando assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Então, se é uma ordem, não se trata de algo ocasional. Se trata de algo de responsabilidade nossa, cooperação sua. Você escolhe ser cheio. Amém? Está no seu poder. Você decide ser cheio do Espírito Santo. Você acha que você cheio do Espírito Santo de Deus faz bem para o seu casamento? Para a criação dos seus filhos? Não, eu estou te dando aqui, ó. Eu não, o apóstolo Paulo está falando para você. Então seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, decida ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas para isso você precisa rejeitar a passividade, a inércia, né? Concordar comigo é fácil. Agora você precisa de ir além. Essas palavras, elas geram uma fé e uma crença na sua mente, mas com o intuito de produzir um comportamento. Então tem algo que você precisa fazer. Você precisa sair da passividade. Não é só me ouvir o pastor Aloysio, pegar a pregação que agora está no YouTube e colocar 200, 300 vezes repetidas que vai mudar a sua vida, não. Não, você tem que tomar uma atitude, tem que ter uma iniciativa. E isso requer de você o quê? Vontade. E onde é que tá a sua vontade? Sua vontade está no seu espírito? Tá? Não, vontade está onde? Os irmãos do cursão. Na alma. Mente, vontade e emoções. É aí. Então, olha só, ele coloca uma divina semente. Ele restaura a sua intuição, sua comunhão com ele no Espírito. Ele te dá o discernimento necessário, a sensibilidade que você precisa, de forma consciente. E agora ele coloca a sua alma para ser transformada. O que está acontecendo no tempo presente é transformação. É você o tempo todo lutando com a sua alma, lutando com os seus pensamentos, é ou não é? Tem alguém aqui que luta com os pensamentos? Tem desejo de ter pensamentos contrários? Não, só eu. Tá. Os irmãos são santíssimos. São muito revestidos de poder. Não, eu tenho problema com meus pensamentos, porque tem pensamento que não convém, tem pensamento que intimida, tem pensamento que abate. Então é uma luta constante. Na verdade, para ser sincero com vocês, mesmo sendo pastor, a minha mente é um campo de batalha. Olha, pra você ter uma ideia, se você fica 2 reuniões sem eu ver seu rosto, eu já penso, será que ela ouviu alguma coisa estranha e não gostou?
Aí eu vou ouvir a palavra do culto da última vez que eu te vi. Tem base, não tem desse? Será que eu falei alguma coisa que ofendi alguém? Eu vou ouvir. Aí eu me edifico, ok, vou ler os exageros, vou me avaliar, olha que sofrimento. Aí de repente o Espírito Santo vem e fala, né? Sou amado, né? Eu restauro minha sorte, siga minha vida, né? Mas olha só, batalha na mente. Eu preciso consolidar esses pensamentos e para isso eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus. Você não faz isso de maneira natural. Vontade, você quer olhar para lá, você quer tomar aquilo, você quer tocar, você quer cheirar, você quer sentir, você quer um monte de coisa, são suas vontades, são seus desejos. Luta, luta. Olha, estava aconselhando, e muitos dos aconselhamentos agora, por causa da quantidade de pessoas que a gente acompanhava em Goiânia, acontece pela internet. WhatsApp, ou então o direct das redes sociais. Eu conversando, eu falei, olha, não tem fórmula para você sair dessa crise, dessa dificuldade. O Espírito Santo é tudo em todos. Você precisa entender que o Espírito Santo é Deus. Então ele é tudo que nós precisamos, a graça é suficiente. Aí, muitas vezes, a gente repete, né? Aí, crise financeira, o cara quer o quê? Ele quer ganhar mais. Então, qual que é a saída que ele vê? Arrumar um segundo emprego, né? As pessoas veem hoje, Jesus, não é Jesus Cristo, mudou o nome, é renda extra. Então, você tem que arrumar mais uma atividade. Aí sai um monte de proposta de você ganhar dinheiro mais fácil, mais rápido. Tá? Você tem um tempinho sobrando, você pode salvar aqui sua vida financeira, um monte de salvação. As pessoas entram engatadas, mas não param nem para orar e avaliar para ver se aquilo é a vontade de Deus. Vão entrando, esquece que só tem um com o poder de salvar e transformar. Mas por que fazem isso? Impulsionado pelos pensamentos, pelos desejos, pela vontade. É alma pura. Mas só que Deus tem uma vida espiritual para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, se encha do Espírito Santo de Deus, para você ter um discernimento espiritual. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É olhar como Deus olha. É ver como Deus vê. E qual que é a beleza de ver como Deus vê? Ele estava no princípio e estava no fim. Então ele sabe perfeitamente qual que é o final de todas as coisas, dos próximos dias. É o suficiente para você? Será que isso promove paz para você? Se você consegue ver o final de todas as coisas, isso te tranquiliza? Que crise que abate um homem eterno? Deus é eterno. Você acha que Deus chora no velório? E a Bíblia fala que ele tem prazer em recolher os seus. Recolher não, mas receber, né? Ele tem prazer, ele tem alegria, porque um dia a mais, um dia a menos para quem é eterno, o que importa? Ele é eterno, ele já viu o final de todas as coisas. Ele entende o nosso choro, entende os nossos lamentos, as nossas lutas, mas ele é espírito. E ele, quando você foi regenerado nele, quando você creu e confessou Jesus, você se tornou tal qual ele é. Amém? Tal qual ele é nesse mundo. Então você é a mesma semelhança. Você é natureza divina na terra. Essa é a expressão dele. É a proposta. Amém? Então, lá ele fala também, qual que é a fórmula? Ok, eu preciso sair da passividade, eu preciso manifestar minha vontade, eu preciso dar os sinais da minha inclinação de que é isso que eu quero. Aí ele dá o sinal, falando, entoando e louvando. A maneira básica de sermos cheios do Espírito Santo é falando. Mas não é um falar qualquer, é falar com Deus, de Deus, em Deus, para Deus. Amém? Conseguiu acompanhar? Então, não é falar qualquer coisa, não é só virar uma tagarela, blá, 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 blá. Né? Porque você pode pegar, com todo respeito, você pode pegar lá o terço, segurar uma pedrinha e falar, Maria de Graça, amém. 300 vezes, está falando? Tá ou não tá? Mas é esse falar? Não. Ele está falando assim, ó, você tem que falar com Deus. Você tem que entender que ele é uma pessoa que habita dentro de outra pessoa, que ele conhece as suas dores, se identifica com você. E é assim que você cria um ambiente espiritual. Você perceber os ataques, perceber os inimigos, discernir as pessoas. Então você tem que falar com ele. Você tem que falar com, você tem que falar de e você tem que falar nele. E toda essa conversa também é para ele. Né? E na medida que você fala, você flui. Essa é a maneira de nós sermos cheios. Somos cheios do Espírito Santo falando. É falando que você cria um ambiente espiritual. Então, se falando você cria uma atmosfera de fé, falando também você pode destruir. Então,
o conselho, no mesmo livro, no capítulo... Projeta Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então tem um falar que transmite graça, que casa com necessidades. Mas tem um falar que afasta, repele. Mas eu falei agora que o Espírito Santo de Deus habita? Pois é, mas mesmo morando, ele pode passar a ser uma visão fosca de um habitante. Imagina que você alugou a sua casa, mas o cara não sai lá de dentro. Entrou, trancou as portas, pôs cortina em tudo, só fica lá dentro. Você sabe que está lá, mas não tem nenhuma evidência do que ele está fazendo, como que ele mora, como é que ele passa os dias dele. Então, eu não estou falando aqui de uma remoção daquele que habita, mas eu estou falando de uma visão turva, quase que inconsciente de alguém que habita. E aí o que vai acontecer? Então, um falar torpe também pode distanciar os seus ouvidos da voz do seu coração. Então, ainda que ele fale, João o descreve como o verbo da vida, a palavra de Deus. E fala que essa palavra habita em nós. E é uma palavra que segue falando em todo o tempo. Jesus fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido, ouça. Então, ouça quando? Em todo o tempo. Porque ele fala em todo o tempo. Tudo que tem sido criado a todo momento, os ventos, as chuvas, as árvores, os frutos, são criados pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. Então ele fala o tempo todo. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, lá em Efésios capítulo 5, verso 19, ele diz assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E também junto com o outro, porque falamos entre nós. Então, como que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus? Falando. Mas não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Lembre que você está falando de uma posição. Então, toda vez que você fala fora de Cristo, você dificulta a visão daquele que habita. E você afasta os ouvidos daquele que está morando em você. Já viu tanto que é indiferença? Amém? Os irmãos ainda estão aqui comigo? Já viu tanto que a indiferença dentro de uma casa é ruim? Quando seu marido está longe, você liga e ele não atende, qual que é a sensação? Muito ruim. É ou não é? Porque não é comum. Porque o que se espera de uma aliança? Comunicação, conversa, sensibilidade, empatia, compaixão. Mas põe aí a indiferença dentro de um relacionamento, dentro de uma casa. O pai não está conversando com o filho. Você consegue imaginar? Então, aí muitas vezes é o que promove a palavra torpe. Ele está dentro da casa, mas tem uma inimizade com os seus ouvidos, porque aquilo que você está falando é torpe o suficiente para entorpecer os seus olhos e os seus ouvidos. Você não consegue ouvir a palavra de Deus. Então, a forma de nós sermos cheios é assim. Amém? Aí ele fala uma outra coisa. Ele fala assim, projeta para mim, Efésios capítulo 5, verso 18. 19. Falando entre vós com salmos, 20. Dando sempre graças por tudo. Então ele fala de um coração grato. A gratidão é a semente da próxima colheita. Ser grato pelo que você tem. Ser grato pela circunstância que você se encontra. Olha a liberdade, de você viver uma vida completamente despreendida da cobiça. Ainda que você tenha potencial de adquirir lá na frente, você vive em paz e grato àquilo que você tem. Eu acordo todas as manhãs e eu falo duas coisas hoje. Antes era só uma, eu falo graças a Deus por Jesus. E a segunda coisa que eu falo é quando eu vou começar a orar aqui, eu falo assim, graças a Deus porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Eu só começo a orar agora depois de falar essas duas coisas. Na verdade, graças a Deus por Jesus, está escrito em todo lugar. Quando eu acordo, é a primeira coisa que eu falo, porque Ele é tudo em todos, como nós cantamos aqui. A Ele é a glória, Ele é tudo. É por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, não são algumas. Então Ele é tudo. Então eu sou grato a tudo, sou grato a Jesus, eu sou grato porque o Senhor nos deu o Filho. Então, a gratidão inclina o seu coração para um enchimento do Espírito Santo de Deus. E por último, ele diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Aí eu volto para a analogia. Você já viu tanto que bêbado é desobediente? Teimoso? Meu filho hoje tem 2 anos de idade.
E às vezes ele chega assim e você fala, não mexe aí. Aí ele olha pra você assim. Entendeu? Desobediente. Aí o bêbado da mesma forma, irreverente. Ele não te considera, é cínico. Aí aqui ele tá falando assim, ó, sujeitáveis. Por quê? Porque o bêbado, ele tá embriagado com as coisas desse mundo. Agora, o Espírito Santo de Deus te capacita para sujeitar uns aos outros. E para sujeitar, o que nós precisamos? Nós precisamos amaldiçoar a justiça própria. Nós precisamos pisar no ego. Aí entra todas as chaves que você precisa. Qual que é a primeira manifestação do ego em nós? É o individualismo. O ser indivíduo. É a sua opinião. Então, quando te contrariam, aí perdeu você. Quando não fazem da maneira que você espera, então é difícil a convivência. É difícil para o marido entender isso. É difícil para a esposa aceitar. Os filhos também, se são criados assim, sem esse poder que os habilita a pisar no ego, renunciar à própria vontade, amar de maneira empática, então vai virar um pé de guerra. Por quê? Porque eles não conseguem criar o ambiente espiritual para um convívio adequado, para os frutos do Espírito acontecerem. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é vencer isso. Deixar de ser individuais. E quantas ferramentas os individualizantes têm hoje? Evitou filas, mas quantos papos não aconteciam nas filas? Hoje você resolve tudo por aplicativo. E a tendência é te isolar numa cápsula que você faz tudo por lá. Até a comida vem mais rápido. Você pede aqui e já chega na hora. Você imagina, já comeu. A tendência deve ser isso. Por quê? Porque tem alguém nesse século interessado em te isolar o seu coração. Por quê? Porque o sujeitar um ao outro, aprender com quem sabe menos, tem menos experiência do que você, promove um fruto. Tem alguém que não quer. Então, o nosso relacionamento igreja, o nosso relacionamento família, te dá a oportunidade de vencer o individualismo. O segundo aspecto do ego é a autoafirmação. A voz do diabo diz, não se sujeite a isso, afirme-se. Você lembra o que a serpente falou para Eva? Ele tem medo de você comer e ficar igual a ele. Venceu Eva aí, na autoafirmação. Prometeu para ela uma posição melhor. E o que ela faz? Cai. Ela come. Necessidade de reconhecimento em todo tempo. Porque se eu não te reconheço, ou se o que você faz não fica evidente para todo mundo, aí isso te contraria. Você para de fazer. Terceiro aspecto, a obstinação. Talvez seja um dos mais sutis e mais perigosos. Porque o obstinado, muitas vezes, ele é obediente, mas faz com o coração distante. Aí então ele faz aquilo que precisa ser feito, mas ele não consegue, por algum motivo, ter sido contrariado, frustrado com você. Ele faz de maneira aparente, faz com as mãos, mas com o coração isolado. Está preso no individualismo. É melindroso. Você fala não, ele continua com você, ele caminha com você, ele continua casado com você, continua sendo seu filho, mas com o coração distante. Sabe? O Espírito Santo de Deus sonda o coração do homem. A Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Hoje, quando eu oro pelas minhas lideranças, todas elas, e eu oro pelo meu casamento, eu testo o nível de proximidade do meu coração com essas pessoas. Toda vez que eu tenho um problema com alguém, ou que o meu ego está sendo tratado, eu sou contrariado, eu tenho dificuldade de orar, que a pessoa me fez mal. Aí o que eu faço? Eu tenho que orar mais, porque eu não resolvi isso dentro de mim. Ninguém vê, é só entre eu e Deus. Mas tem uma coisa que é um problema aí. Isso me afasta daquilo que me dá poder. Me tira o dunamis, o poder do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito de você ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de ego e frustração. Você não consegue. Mas o obstinado faz isso. Ele vai até o fim, mas vai com o coração isolado. E qual que é o problema? O problema é que o fruto vai ser amargo, porque não procede de uma fonte genuína. A quarta expressão do ego é o desejo de domínio sobre os outros. Ele vira um ditador, é ele quem dá as regras. Ele até se aproxima, mas ele tem um discurso sedutor. Só para lá na frente ele vê a vontade dele sendo feita. Toda mensagem do Evangelho tem um motivo específico, te chamar para a liberdade. Então, uma vez que Cristo está te libertando, qualquer voz sedutora que te amarra às condições, eu sou pastor,
Eu estou aqui para te liderar, te influenciar de alguma forma, mas sempre em liberdade. A minha proximidade com você nunca vai ser para ter algo em troca de você. A mensagem da graça, ela não é fleumática, mole, não, ela é firme. Firme o suficiente para você vir me ouvir e saber que as portas estão abertas desde o dia que você entrou. E a única coisa que te traz de novo é o amor que te conquista. É o Espírito Santo de Deus derramando favor no seu coração. Não tem nada a ver comigo. Olha a leveza que isso promove para mim. Olha o desprendimento, né? Alegria, mas não são coisas fáceis. A quinta expressão do ego é a incapacidade de receber críticas, né? Você não pode receber uma crítica. Ninguém pode apontar um defeito. É do jeito que você faz. Hipersensível a todas as coisas, né? Às vezes uma suposição ficou aparente, está parecendo que está falando comigo. Você já se enche, te arma, fecha seu coração e tira. A sexta expressão do ego é a atitude interesseira, é o puxa-saco. Ele faz para demonstrar que tá. Faz pelo status, faz pela aparência, faz pelo domínio, faz por si, não faz por ninguém. E a última expressão do ego é a atitude de ameaçar renúncia. É aquela mulher que toda vez que você contraria, ela mira sair de casa. Você contrariou, ele vou para outra igreja. Ele foi contrariado, ele não, eu vou dar. Muda, quebra a cara, mas tão obstinado não consegue se humilhar e vencer o ego. Mas continua. Então, 7 coisas para você perceber em você e amaldiçoar todos os dias para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Sabe, o egocentrismo, ele flui em nós porque muitas vezes nós não temos disposição de olhar para nós de maneira clara, transparente, sincera. Ocultamos o nosso coração, temos uma agenda secreta. Aí o mal do ego é que muitas vezes você acredita na máscara que você usa. Você usa uma máscara para vir para o culto, você usa uma máscara para se relacionar com a sua esposa, usa uma máscara no serviço, mas não passa disso, seu coração distante, né? E aí, o apóstolo Paulo fala, renuncia a todas essas coisas, amaldiçoa. Se eles não te ouvem, não interessa, tem um que te ouve, tem um que está no seu coração, ouve as suas petições, então fala para quem interessa. A sua esposa não ouve você mais, não escuta a sua instrução, sua casa não te ouve, as pessoas não demonstram interesse para suas opiniões, amaldiçoa tudo isso. Não gera expectativas de aceitação mais. Mas escolha um caminho de liberdade. Como? Enchendo-se do Espírito Santo de Deus. A obra genuína de Deus é feita no poder do Espírito. Casamento espiritual é casamento cheio do Espírito Santo de Deus. Sujeitar-se é colocado como uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se estamos cheios de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas preferências, o jeito que você faz, o jeito que você aprendeu. Aí quantas dificuldades dessas não são manifestas no casamento? É o meu jeito, eu queria que fosse assim. E aí, junta dois lá que não dá conta de renunciar a essas coisas, aí um ambiente sem manifestação de poder, não tem alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, os frutos do Espírito é amor, longanimidade, paciência. Uma casa sem isso, ela rui. Mas não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando. Então tem uma forma, tem uma disposição, tem um posicionamento, tem um comportamento simples. Talvez a maior dificuldade vai ser essa renúncia interna. Colocar uma cruz sobre a sua vontade, sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. Uma cruz bem transparente, que reflete a sua realidade dentro dos seus olhos e te convida para um lugar de transformação, para um lugar de liberdade, para você viver livre diante dos seus filhos, livre de aparência, sustentar a reputação. Essa é a verdadeira vida, é na liberdade que flui o poder. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo.